Hoje, dia 21 de abril, é uma data que nós temos é uma data histórica, referente a dois grandes acontecimentos. Primeiramente, vamos lembrar, 21 de abril, ele é historicamente conhecido como o Dia de Tiradentes. Vocês já ouviram falar muito sobre este personagem da história, Tiradentes, cujo nome de batismo era Joaquim José da Silva Xavier. Como ele era uma pessoa que tinha como hábito extrair dente das pessoas. Ele não era dentista de formação, mas ele extraía dente de pessoas, costume que muitos leigam até fazem em casa quando a criança ainda está naquela fase que troca de dente, o dente amolece. Muitas vezes a pessoa extrai com uma linha. Pois o Tiradentes também fazia isso, ele extraía dentes. Aí ele ficou conhecido como Tiradentes. O José Joaquim da Silva Xavier, ele tinha ideias revolucionistas. Ele teve grande influência do iluminismo, que vocês já ouviram muito sobre esse sistema de administração política, econômica, social, o iluminismo, que surgiu na França, mais precisamente em Paris, sua capital. Por isso que Paris é conhecida como Cidade-Luz. Isto não é só porque Paris seja a capital mais iluminada, mas em relação às ideias que foram plantadas e expandidas através do iluminismo. Ele absorveu bastante essas ideias e lá no estado de Minas Gerais, na cidade natal São João del Rei, onde ele nasceu, ele começou a organizar grupos, conversar com pessoas, explicando que nós não poderíamos continuar naquele regime da monarquia absolutista, nós tínhamos que ter uma liberdade de ir e vir, que o homem precisaria ser independente, entre outros fatores. Ele começou com as ideias revolucionárias, que foi conhecido como Inconfidência Mineira. Mas, lamentavelmente, José Joaquim da Silva Xavier, ele foi morto em 1792 pela corte portuguesa. Ele foi morto e foi enforcado e teve sua cabeça decepada e colocada em praça pública para amedrontar as pessoas, não terem ideias de revolução, para não contestarem o poder. Mas, como em todo o sistema, aqui e ali tem sempre alguém, por desfeita, se torna traidor. José Joaquim da Silva Xavier também teve um traidor, Silvério dos Reis. Foi ele que denunciou e entregou Tiradentes. Outra informação bastante importante sobre o dia 21 de abril. Como nós sabemos, o nosso país, o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses, mais precisamente começando essa descoberta pelo Nordeste, como nós já vimos em outros momentos. Os portugueses aportaram na cidade de Porto Seguro, na Bahia, e começaram a povoar, começaram a conhecer os cruzamentos da raça branca, da negra, com os povos indígenas, e por diante a população foi sendo transformada, foi sendo ampliada. Tivemos alguns sistemas de governo após o descobrimento. O primeiro dele foi, como nós já vimos, as capitanias hereditárias, que fracassaram. Somente duas deram resultados, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, em São Paulo. Com o fracasso das capitanias hereditárias, surge uma outra forma de governo, o chamado governo gerais. Então, o sistema de governo gerais, a primeira sede do governo brasileiro, foi sediado em Salvador, capital da Bahia, que durou algum tempo, mas com a vinda da família real para o Brasil, D. João VI transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E com a vinda da família real, que estava fugindo dos ataques vindos da França, do Napoleão Bonaparte, então a família real se instalou no Rio de Janeiro e com ela veio também toda, como diríamos, aquela questão da cultura, do luxo, do conforto. A família real instalou no Brasil Jardim Botânico, academias, Jardim de Belas Artes, teatro, enfim. Tudo que eles estavam acostumados a ter na Europa, eles trouxeram para o Rio de Janeiro. E assim, o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, que tem como grande símbolo
Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi um presente da França para o Brasil. Cristo Redentor. A capital do Brasil, no Rio de Janeiro, perdurou algum tempo, mas no momento que a sociedade vai avançando, foram surgindo partidos políticos, ideologistas, enfim. Aí o Brasil também começa a querer importar aquela vida de luxo, objetos que não eram produzidos no Brasil, e assim o presidente do Brasil na época, que era Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido como JK, ele construiu a capital de Brasília, que é uma das mais modernas do mundo. E a nossa capital, Brasília, ela é a terceira do Brasil. Pois bem, a inauguração da capital do Brasil, Brasília, ocorreu no dia 21 de abril de 1960. Hoje, Brasília completa 63 anos de fundação. Brasília é considerada uma das mais modernas capitais do mundo, porque, como nós sabemos, muitas capitais brasileiras, elas não tiveram planejamento, elas foram ocorrendo de modo aleatório. Muitas vezes o que atraía era a proximidade de um rio, por isso as águas sempre foram elementos fundamentais para o desenvolvimento das sociedades. Pois bem, Brasília foi planejada, Belo Horizonte foi planejado, Palmas do Tocantins, que é a mais nova capital do país, foi planejada, Teresina, a capital do Piauí, foi planejada, e as demais foram surgindo povoados, vilarejos, de forma desordenada. Mas, fazendo mais uma ponderação no que se refere a Brasília. O plano piloto, que é a planta urbana da cidade, é um formato de um avião, um esqueleto de avião. Então, por isso que, no começo, ela teve total planejamento, a asa norte, a asa sul, superquadra, o eixo monumental. As pessoas que, mesmo que nunca estiverem sentido lá, poderiam se encontrar, localizar facilmente, porque era totalmente organizada. Mas hoje já houve muitas invasões dessa estrutura, já modificaram algumas coisas, mas o que a gente ainda percebe, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, aquelas duas cúpulas que ficam, uma é uma espécie de formato de uma grande bacia, uma para cima, outra para baixo, e aquelas duas barras que separam as casas do Congresso e da Câmara, ou melhor, do Senado e da Câmara, que as duas formam o Congresso Nacional. Brasília é uma capital que tem uma vida turística muito boa, tem o Lago Paranoá, tem um zoológico muito bonito, muito bem cuidado. Inclusive eu tive o prazer de conhecer, há 40 e poucos anos atrás, eu conheci tanto o Lago Paranoá quanto o Jardim Zoológico de Brasília. Em Brasília, o que nós percebemos? As pessoas que moram em Brasília, elas têm um padrão de vida melhor, por estarem numa capital muito urbanizada, onde os poderes se localizam lá, e isto leva as pessoas que moram lá também têm um padrão de vida melhor. A nossa capital, Brasília, ela teve como o arquiteto idealizador do plano piloto, que elaborou a planta da capital, Lúcio Mauro Costa. Foi o grande engenheiro, autor do projeto. Olha, só fazendo uma pequena reflexão, como nós sabemos que antes nós vivíamos no tempo do Império, no tempo colonial, nós vivíamos uma monarquia absolutista. Com a queda da monarquia absolutista, foi implantada a República no Brasil. E o criador, quem idealizou, quem implantou a República no Brasil, como nós sabemos, foi o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca. Os dois primeiros presidentes da República eram alagoanos, Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice Floriano Peixoto. Com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto assume o poder. E esse período da história é conhecido como República da Espada. Então, o primeiro e o segundo, no decorrer da história, tivemos esse período é conhecido como a República da Espada, porque tanto Marechal Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto, eles eram marechais e tinham na sua
farda, na sua vestimenta, na sua indumentária, a espada. Por isso, República da Espada. Tivemos ao todo 40 presidentes até o momento. 40 presidentes. E os 2 primeiros foram alagoanos.